Olá pessoal, eu sou o professor Vlad e no vídeo de hoje nós daremos continuidade ao assunto de progressões. Hoje iremos trabalhar com progressão geométrica, ok? Lembrando então, como na aula, no vídeo anterior, aqui nós temos a fórmula da progressão geométrica. Observem que a diferença agora, o nosso Q é a razão, e o n-1, que era a quantidade de termos, ele está no expoente, certo? Os demais termos significam a mesma coisa. O an é a posição do último termo ou o valor desse último termo, o a1 é o primeiro termo ou o valor do primeiro termo, e o n é o número de termos, ok? Então, o nosso primeiro exemplo. Queremos calcular o sexto termo da PG 3, 6, e aqui eu tenho os demais termos que eu quero achar. Eu quero achar o sexto termo. Então, pegando as informações do problema, eu jogo já na nomenclatura da fórmula que vai me ajudar na hora de montar a equaçãozinha, os dados na fórmula e chegar no resultado. Então, o que eu tenho? O meu primeiro termo dessa minha PG é o 3, então o meu A1 vale 3. Como é que eu acho a razão de uma PG? Pego o segundo termo e divido pelo primeiro. Então, 6 que divide 3, 2. Se eu quero calcular o sexto termo, quantos termos tem a minha PG? Tem 6 termos. Então, eu quero achar o valor do A6. Jogando na fórmula, eu quero achar o A6, qual é o valor que ele assume. O meu A1 é 3, que multiplica a minha razão, que é 2. Lá no expoente da minha razão, eu pego o meu número de termos, que é 6, e subtraio do 1. Então, como é que vai ficar? Eu vou ter o meu A1 continua 3, a minha razão continua sendo 2, 6 menos 1, 5. Então, eu fico com 2 elevado na 5. Não esqueçam, isso aqui é uma potência. Então, primeiro eu tenho que achar o valor dessa potência para que o resultado dela eu multiplique pelo 3. Então, quem que eu tenho que resolver primeiro? A potenciação, depois a multiplicação. O número 5 aqui, ó, é a quantidade de vezes que eu repito a minha base, que é o 2. Então, eu vou botar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, 2 na 5 é igual a 32, que vai multiplicar o meu A1, que é 3. O meu sexto termo vale 96. Então, o último termo da minha PG aqui tem que ser o 96, ok? Agora eu vou trabalhar com o segundo exemplo, onde está pedindo para mim calcular o primeiro termo de uma PG em que eu tenho o A6, vale 160, e a minha razão, que é o Q, vale 2. Pegando as informações, jogo na nomenclatura aqui da fórmula para facilitar a montagem dela. Quem é o A6? Ele vale quanto? 160. Se eu quero calcular o A6, significa dizer que a minha PG tem 6 termos. A minha razão é 2, eu quero calcular o primeiro termo, que é o A1. Jogando lá, o sexto termo ou o último termo vale 160, o A1 é quem eu quero, a minha razão é 2, elevado o N, que é 6 menos o 1 da fórmula. Então, eu tenho 160 igual ao A1 que multiplica 2 na 5. Então, eu tenho que resolver essa potenciação aqui primeiro. Então, eu tenho 160 igual ao A1, 2 elevado na 5 é 32. Como está multiplicando aqui, eu tenho que pegar e isolar esse A1, eu inverto a operação. Está multiplicando, passou dividindo. 160 que divide 32, o meu primeiro termo da minha PG é 5. Ok? Então, basicamente não muda muita coisa. O único termo que mudou foi a razão de R, passou a ser chamada Q.
E o n menos 1, que estava dentro de um parênteses, multiplicando a razão, aqui vira expoente da nossa razão, ok? Espero que tenha ficado claro. Peço que vocês se inscrevam no canal Pré-Prova, deem um like para ajudar o canal. Até o próximo vídeo. Obrigado!